Uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo foi: quanto dinheiro eu tenho que ter investido para simplesmente poder parar de trabalhar e fazer o que eu quiser, ir para uma praia quando eu quisesse, não precisar mais trabalhar literalmente, poder ficar só com a perna para cima o dia inteiro. E para achar essa resposta, eu fui atrás de algumas coisas e consegui trazer um vídeo aqui para vocês falando quanto de dinheiro você precisa ter investido para simplesmente poder parar de trabalhar e curtir a vida. Então fica aí que eu vou trazer essa conta para vocês. Antes de começar esse vídeo, cara, se você não é inscrito aqui no canal, eu juro que está perdendo muita coisa. Quando eu falo muita coisa, cara, é vídeo segunda, quarta e sexta, com uma ótima qualidade, trazendo coisa sobre a atualidade. Então assim, é muita coisa mesmo. Se você tá totalmente novo aqui no canal, não esquece de deixar o like e também de se inscrever, para eu entender que vocês estão curtindo esse conteúdo, para esse conteúdo chegar a mais pessoas, para mais pessoas investirem na bolsa e assim o Brasil prosperar mais no geral, beleza? Mas vamos logo para esse vídeo, que vocês sabem que eu odeio enrolação. Bom, para quem tá caindo totalmente de paraquedas aqui, o que é fundo imobiliário, o que é isso tudo, eu vou te explicar rapidinho, porque existem alguns tipos de fundo imobiliário. Você tem aqueles fundos imobiliários que são galpões logísticos, onde ficam, aquelas coisas que você compra pela internet, onde fica tudo isso, sabe? Tem fundos imobiliários que você consegue investir nisso. Esses também são de laje corporativa. O que é laje corporativa? São aqueles prédios bonitos que você vê ali na Faria Lima em São Paulo, sabe? Aqueles prédios comerciais mesmo, todos de vidro, que as empresas adoram alugar. Então, exatamente. E por último, nesse grupo também entram os shopping centers que, com certeza você já foi num shopping para fazer alguma compra aí, para ir num cinema com alguém. Então, quais que são esses fundos imobiliários? Esses são os fundos de tijolos. Passando então para o nosso segundo tipo de fundo imobiliário, os fundos de papel. Esses são fundos imobiliários lastreados ao investimento imobiliário, ou seja, são títulos de altíssima rentabilidade, só que você tem que ter um pouco mais de capital para conseguir comprar esses fundos de papel. E por último, o nosso terceiro tipo são os fundos de fundos, que é basicamente um fundo imobiliário que investe em muitos outros. É como se fosse um ETF. Então agora que você já entendeu esses três tipos de fundos imobiliários, você sabe que cada um tem as suas características. Os de tijolos, por exemplo, só investem em imóveis que realmente são de verdade, né? Imóveis que existem. Mas aí, na verdade, tem uma coisa também que todos eles têm em comum. E o que é isso? Todos esses fundos imobiliários que são negociados na nossa bolsa de valores te pagam rendimentos todos os meses. É como se você tivesse um imóvel próprio e fosse receber um aluguel desse imóvel próprio, só que nesse caso você está comprando uma cota na bolsa de valores. Então, como esses fundos imobiliários pagam rendimentos todos os meses, concorda comigo que você consegue ter uma renda passiva previsível, ou seja, você já sabe quando vai cair o dinheiro e também quanto vai cair de dinheiro todos os meses para você? E aí o que você faz com esse dinheiro? Você pode simplesmente pegar e pôr no bolso e usufruir, e comprar alguma coisa, comprar, sei lá, o que você quiser, ou você pode simplesmente reinvestir esses dividendos, ou seja, sempre que cai algum dinheirinho na sua conta, você vai lá e compra mais uma cota do fundo imobiliário, depois, no mês seguinte, compra outra e outra. Você vai reinvestindo esses dividendos que são dados a você por ser um investidor de fundo imobiliário. E aí, com certeza vai vir alguém aqui nos comentários: ah não, mas é a mesma coisa que ter um imóvel próprio e minha família sempre falou que imóvel próprio é melhor. Por que eu ia ouvir esse cara que tá falando que fundo imobiliário é melhor que imóvel? Calma aí que eu vou te explicar. Vamos fazer aqui uma comparação que eu não vou demorar nem 2 minutos, de 5 tópicos, eu juro que é rapidinho. Primeiro, barreira de entrada. O que é barreira de entrada? O quanto você precisa investir em alguma coisa para conseguir ter ela. Ou seja, para você ter um imóvel físico, quanto de dinheiro você tem que ter? Uns 100 mil reais, 200, 300, 400, 500 mil reais, concorda comigo? Que você tem que comprar o imóvel. Já em um fundo imobiliário, quanto de dinheiro você precisa ter para investir? 50, 100... eu chutaria no máximo 200 reais uma cota de um fundo imobiliário, ou seja, você consegue investir muito mais facilmente em fundos imobiliários. O nosso segundo tópico é a liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de transformar alguma coisa em dinheiro. Então, nesse caso, com certeza você conhece alguém que demorou para vender um imóvel físico, sei lá, 3 meses, 6 meses. Tem gente que demora mais de 1 ano para conseguir vender um imóvel físico. Enquanto, mais uma vez, os fundos imobiliários é só você colocar lá na bolsa de valores à venda. Se você colocar um preço ao mercado, ele vende literalmente na hora, e pelo fato dele ter uma liquidez D mais 2, demora 2 dias para esse dinheiro ser liquidado na sua conta. Então aqui, mais uma vez, liquidez muito maior dos fundos imobiliários. Terceiro ponto, e esse daqui é muito importante: isenção tributária. Só para você ter uma ideia, os rendimentos que você ganha dos fundos imobiliários não precisa pagar imposto, não precisa pagar
nada. Enquanto os aluguéis que você recebe de um imóvel físico, você pode chegar a pagar até 27,5% só de imposto. Então, mais uma vez, fundo imobiliário. O quarto tópico é o tipo de gestão do imóvel. Concorda comigo que você pode não ter tanta experiência quanto um gestor de um fundo imobiliário negociado na bolsa de valores? Você pode acabar comprando um imóvel que vai se desvalorizar, um imóvel que os inquilinos não gostam por algum outro motivo, enquanto, um gestor de fundo imobiliário na bolsa de valores, o cara trabalha com isso. O cara literalmente faz disso o ganha-pão dele. Ele trabalha para isso todos os dias da vida dele. Então, ele consegue ter uma experiência muito maior do que você aí que vai comprar, sei lá, um imóvel qualquer que pode se desvalorizar e você pode perder dinheiro. E por último, o nosso quinto ponto é o risco de inadimplência. Concorda comigo, vai? Você tem um imóvel físico lá, o inquilino tá lá de boa, tranquilo, do nada ele fala, preciso sair do apartamento porque preciso sair, acabou, vou me mudar. Você perdeu toda a sua renda daquele imóvel, porque só dá para ter um inquilino em um imóvel físico. Quando você tem um imóvel físico só, né? Se tiver mais, aí é diferente. Mas quando você tem um imóvel físico só, você só pode ter um inquilino. Enquanto em um fundo imobiliário existem milhões de prédios e também em milhões de localidades diferentes. Então, se um inquilino sair dentre todos os outros, isso não vai mudar muita coisa. Aí você me fala, não, e se destruírem um prédio? Acabei de falar, existem em outras localidades. Você pode ter um prédio em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um sei lá onde na Bahia, lá no Nordeste, em lugares totalmente diferentes que não tem nada a ver um com o outro. E isso traz uma diversificação muito boa para você. E aí eu tenho certeza que você está pensando, não, mas e a taxa de administração de um fundo imobiliário da Bolsa de Valores? Porque para ter um gestor tão bom quanto esse cara aí falou, com certeza é um cara muito bom e deve ter uma taxa muito grande. Calma lá que não é tão grande. A taxa de um fundo imobiliário média aqui na Bolsa de Valores do nosso país, do Brasil, é de 1% a 3% ao ano. E aí você fala, tá, peguei ele. Os imóveis físicos não têm isso. E quando você vai contratar uma imobiliária para te ajudar a vender o imóvel? Só do preço total do imóvel, a imobiliária fica com, em média, de 6% a 8% do valor do imóvel. Então, assim, não é tão simples assim. Você tem as taxas nesses dois lados, isso daqui é realmente um negócio que se balanceia, mas você acaba aí tendo uma taxa um pouco menor, eu acredito, nos fundos imobiliários, por ela ser ao ano e também de não um montante tão grande. Então tá bom, desculpa, eu tive que dar essa introdução para você aí que não entendia o que é fundos imobiliários, agora que você já entende o que eles são e por que eles são melhores que os imóveis físicos, vamos para a pergunta final do vídeo. Quanto que você precisa ter investido para simplesmente parar de trabalhar e curtir a vida onde quiser, com quem você quiser? Cara, vai depender do quanto você precisa para conseguir fazer isso que eu falei, ficar com quem você quiser e onde você quiser, fazendo o que você quiser. Você pode ficar feliz com 2 mil por mês, com 5 mil por mês, com 10 mil por mês, com 50 mil, 100 mil por mês. Isso daí vai depender de você, vai depender do quanto você gasta mensalmente, da sua situação financeira, da sua situação social. E aí, isso é uma pergunta que você tem que fazer a você mesmo e falar, tá, eu preciso de tanto para conseguir viver no meu padrão de vida normal e conseguir aí ter um padrão social bom também. Mas tá bom, como que você vai fazer essa conta que é muito simples? É o seguinte, existe uma métrica que chama Dividend Yield. Essa métrica é usada para medir o quanto um fundo imobiliário ou uma ação, que ações também podem pagar dividendos, te pagam em um certo período. Esse Dividend Yield pode ser ao mês ou ao ano. E os fundos imobiliários na nossa bolsa têm um Dividend Yield médio ao mês de 0,5% a 0,65%. E aí assim, por que uma média? Porque tem uns que podem pagar mais, outros que podem pagar menos. Aí você tem que fazer a sua análise do fundo imobiliário e resolver se ele vai ser bom ou não para você. Mas tá bom, sabendo que a gente tem aí essa métrica, o que a gente faz com ela agora? A conta é muito simples. Vamos supor aí que você tem R$2.000 investidos. E aí, você quer saber quanto que esses 2.000 iriam render todos os meses só em fundos imobiliários. Qual que é a conta que você tem que fazer? 2.000 vezes 0,005 ou vezes 0,0065, como está mostrando aí na calculadora para vocês. E aí, essa conta vai dar de 10 a 13 reais mensais, ou seja, todos os meses você iria ganhar 10 reais até 13 reais. Mas aí você fala, não, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, já estou nos meus 5 mil reais. Tá bom, nesse caso, seria ganhar de 25 reais a 32 reais e 50 todos os meses. Mas aí você me fala, não, eu já tenho 10 mil reais, tá bom. Então 10 mil reais seria ganhar 50 reais por mês
ou 65, ou não, né? Até 65 reais por mês. Aqui a situação já vai ficando mais legal. Aí você me fala, não, já passei dos 10 mil, tô na casa dos 50 mil. Quanto que eu ganho? Você iria ganhar de 250 reais a 325 reais. E aí aqui a gente já consegue ver que cada vez só vai aumentando mais. Então, por exemplo, você tem 100 mil reais investidos, você iria ganhar de 500 reais a 650 reais. E aí quando você chega aqui, você fala, cara, com 650 reais já dava para pagar algumas boas contas. E aí você vai criando esse pensamento de quanto mais você investir, mais você vai ter, e aí mais você vai conseguir arcar com as suas despesas. E só trazendo aqui um cenário um pouco maior, se você tivesse 1 milhão de reais investidos em fundos imobiliários, você teria de 5 mil a 6.500 reais todos os meses líquidos na sua conta sem fazer absolutamente nada. Mas aí você me fala, ah não, meu, eu tenho 2 mil reais investidos e 10 reais por mês, meu, que nem adianta investir. E aí eu que te falo, você tá errado na verdade. Por quê? Porque pensa comigo, 10 reais ao mês são 120 reais em um ano. E um fundo imobiliário aí que, pô, seja bom, você consegue achar um fundo imobiliário bom que pague isso por 120 reais ou até bem menos. Então, se todos os anos você conseguir comprar uma cota a mais e aí reinvestir tudo, e aí você vai ganhar um pouco mais, que agora você vai ter mais cotas, você vai ter mais e mais cotas e for reinvestindo esses dividendos e também começar muito cedo, porque aí você vai ter um efeito maior dos juros compostos, meu, cada vez mais vai criar uma bola de neve a favor de você. Então vai virando um negócio cada vez maior e aí com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo vivendo de renda passiva. Então essa é a conta, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.